Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 13 do Antigo Testamento no projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui com Gênesis capítulo 7. Lembrando que em Gênesis capítulo 6, Deus olhou para o mundo e sentiu aquela tristeza, tava aquela coisa terrível, as pessoas numa, numa vida totalmente que desagradava a Deus, uma maldade que já não. Uma maldade crescente que já não tinha mais cabimento aquilo que Deus estava olhando lá de cima e ele se entristeceu muito, mas ele viu Noé ali, se agradou com a vida de Noé. Então isso é importante a gente analisar. Deus, ele não olha todo mundo e não bota, não generaliza, ele não fala, todo mundo está na mesma situação. Não, ele olhou e viu que Noé, ele era um homem diferente. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, ele conversava com Deus, buscava conhecer a Deus, buscava obedecer a Deus e principalmente ele agradava a Deus. E porque ele agradou a Deus, porque Deus se agradou de Noé, nós hoje podemos dizer que ele salvou, né, as nossas vidas. Né? Ele, através de Noé, ele salvou toda a humanidade, inclusive os animais, conforme o próprio Deus falou com ele. Olha, eu escolhi você, que é um homem bom, que é um homem que tem me agradado, para começar de novo. E com isso a gente aprende também que Deus é um Deus de novos começos. Deus sempre nos dá uma oportunidade de começar de novo, de fazer diferente. Então, se você está aí numa situação onde você acha que não dá mais nada certo na sua vida, que tudo dá errado, você já errou muito, não tem mais jeito para você, acredite, Deus ainda tem uma chance para você. Deus ainda tem uma oportunidade para que você se arrependa, para que você faça diferente. É por isso que Jesus veio, é por isso que o próprio Deus enviou seu Filho Jesus para perdoar os nossos pecados, para tirar esse peso, né, das nossas costas, esse peso da nossa consciência, né, quando a gente fala consciência pesada. Por quê? Você sabe que você errou, você tem um peso na consciência, mas Deus quer tirar o peso do pecado, o peso dessa consciência dos seus erros, para que você e eu possamos ser livres para adorá-lo, livres para fazer algo diferente, um novo começo. Amém? Então vamos lá, capítulo 7 de Gênesis diz assim, versículo 1. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Olha só, é por isso Deus escolheu Noé e salvou a própria família dele. Ele era a única pessoa, a família dele estava sendo abençoada porque ele fazia o que era certo. Né? Lembra que eu falei até no áudio passado, Noé só teve os filhos a partir dos 500 anos. Então Noé foi uma pessoa diferente nesse aspecto. 500 anos ele passou sem filhos. Depois, quando ele completou 500 anos, Deus fala que deu, né, 3 filhos para ele. E eu creio que ali, quando Deus falou com ele sobre construir a barca, os filhos já estavam ali numa idade onde poderiam até ajudá-lo a construir. Porque imagina, uma arca gigantesca, né, como eu citei no áudio passado. Se você não escutou, vai lá e escuta. É uma 133 metros de comprimento, algo gigantesco, né, que eu tive a oportunidade também de ir lá em Kentucky, nos Estados Unidos, para ver a réplica dela lá. É coisa absurda, é muito grande mesmo. Né? Fazer isso com 3 filhos, com a ajuda de 3 pessoas, já deve ter sido algo muito desafiador. Imagina se ele estivesse ali sozinho, só ele e a mulher dele. Né? Então, eu creio que Deus já preparou os filhos já para que eles tivessem ali uma disposição, fossem jovens o suficiente, fortes para ajudar
Noé nessa construção dessa arca. Amém? Então, versículo 2 diz assim: leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro, conforme ele já tinha orientado lá antes, né? Aqui ele já está dando, só contextualizando, aqui ele já está dando uma ordem para Noé entrar na arca, tá? Isso daí já depois aí de tanto tempo, né? Isso daí Noé já tinha 600 anos, Noé já tinha construído a barca junto com seus filhos e esposa e noras também, acredito que elas devem ter ajudado também. E ele já está dando a ordem para entrar. Chegou a hora, agora entra. Leve junto com você os animais, né? Versículo 3. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Até as aves iriam morrer, porque elas não iam ter lugar para pousar, para fazer os ninhos, etc. Né? Então elas precisavam ser levadas também na barca, na arca. Versículo 4. Pois daqui a 7 dias vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Olha aí, ele falou, ó, daqui a uma semana, daqui a 7 dias, eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Deus já falou, já avisou quando que viria o dilúvio, por quanto tempo a chuva iria cair, coisa que a gente acredita que nem havia chovido nessa época, as águas elas vinham pela terra, né? Segundo estudos da Bíblia aqui, a gente entende dessa forma que foi a primeira vez que choveu e aí abriu-se as comportas do céu e choveu já durante 40 dias e 40 noites. E ainda nesse versículo ele diz assim: assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. Olha, imagina a tristeza de Deus ao ter que executar esse plano aí todo. De fato, né? Provavelmente ele deu aí chance a algumas pessoas se arrependerem, mas ninguém se arrependeu. Imagino que todos caçoavam de Noé, dos seus filhos, construindo uma barca no meio do nada, né? Bem longe do mar. Enfim. Versículo 5. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Isso é uma coisa muito importante da gente ressaltar que Noé, ele está lá em Hebreus 11, eu já falei isso aqui, como o terceiro herói da fé. O primeiro foi Abel, pela oferta que ele fez, né, pela obediência, pela oferta que agradou. O segundo foi Enoque, por ter vivido uma vida de comunhão com Deus, e Enoque foi levado. E o terceiro, Noé, pela obediência, né? Além da comunhão que Noé tinha com Deus, algo que é ressaltado aqui também, Noé vivia uma vida de comunhão com Deus, ele foi muito obediente. Imagina você obedecer a Deus numa tarefa tão gigante, né? Ele fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado, tá? Imagina o desafio para Noé construir algo tão gigantesco, tão grandioso naquela época, só com a ajuda dos 3 filhos e a esposa e as noras. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Então os filhos deviam ter aí na faixa de 100 anos, talvez o mais velho, 100, 95, 90, né? Dependendo de quantos... não diz aqui qual era o período, né, de um filho para o outro, né? Então, Noé teve o primeiro filho com 500 anos, aí depois deve ter tido os outros 2 bem na sequência. Então, eles deviam ter nessa faixa de 99, 90 e tantos anos, né? Quando Noé tinha 600 anos de idade e quando Deus mandou eles entrarem na arca. Então Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Versículo 7. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Então ele e mais 7 pessoas, foram 8 pessoas no total. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves, entraram com Noé na barca
de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Eu fico imaginando essa cena, né? Dos animais entrando. Eu creio que Noé não teve que ir atrás dos animais, tá? Isso daqui é uma suposição minha, é uma hipótese minha, porque imagina você sair correndo atrás de animais, ou vem para cá e tal. Eu creio que Deus já mandou o Espírito Santo, Deus já levou esses animais, né? Deus é poderoso, ele pode fazer tudo, ele pode fazer até uma moeda entrar dentro da boca de um peixe, Jesus pescar para pagar um imposto lá, né? Lá, a gente já viu essa parte lá no Novo Testamento. Então, logicamente, que Deus tem o poder também de mandar os animais e eu acredito que eles foram ali, né? Direitinho, né? Casal, né? A gente já viu o desenho animado com a Arca de Noé, os animais entrando, tudo bonitinho, né? Os leões bem quietinhos ali, do lado das ovelhas, né? Sem comer as suas presas nem nada. Então eles entravam ali, foi algo, um grande milagre, né? Então afim, versículo 8, os animais entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Nossa, coisa linda. Versículo 10, 7 dias depois as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra, assim como Deus tinha falado lá no versículo anterior, nos versículos anteriores. Versículo 11, nesse tempo Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês se arrebentaram todas as fontes do grande mar. Olha só que interessante isso. Se arrebentaram todas as fontes do grande mar. Às vezes a gente pode passar batido nesse versículo, mas eu fui ler, comparar com outras versões. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz que se arrebentaram as fontes do grande abismo, mas eu fui ver, eu gosto da tradução em inglês também. Tem uma versão em inglês que diz underground waters. Underground é debaixo do chão, as águas de debaixo do chão. E a gente sabe que existem muitas águas debaixo da terra, tanto que muitas vezes a gente cava poço para a gente ter fonte de água, né? Então, o que acontece nesse momento? Não só e foram abertas as janelas do céu. Então, além de serem abertas as janelas do céu e começar a chover, acredita-se, né, que pela primeira vez começou a chuva, a água cair do céu, que deve ter sido algo também muito impactante, né, naquela época. Começou a cair muita água do céu, mas essas fontes de águas subterrâneas também foram abertas. Então veio muita água debaixo da terra, né? Muitos rios, eu creio que talvez começaram a partir dessas águas, tá? E as águas de cima. Então água de baixo, água de cima, e começou a subir rapidamente essas águas, tá? E ó, a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Gente, é muita água. Muita água. Imagina 40 dias e 40 noites com águas torrenciais caindo, né? Às vezes a gente vê essas enchentes, essas calamidades aí, às vezes um dia de chuva muito forte já traz enchentes, já traz coisas tão terríveis. A gente vê o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? As águas subiram aí não sei quantos metros acima do nível normal dos rios lá, 20 metros ou mais. Então aqui foram 40 dias e 40 noites, então subiu muito, cobriu a terra toda de água, e foi essa forma que Deus usou para trazer esta sentença de morte para a grande parte da humanidade naquela época, mas também uma sentença de recomeço para Noé e a sua família. E para toda a humanidade e para todos os animais também.
algo novo. Então, às vezes a gente olha com uma coisa muito pesada o dilúvio, mas vamos olhar como uma oportunidade de fazer diferente, uma oportunidade de fazer tudo novo, que é o que Deus planejou aqui através da vida de Noé. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por ser um Deus que nos conhece, um Deus que nos ama, que nos dá oportunidades, que nos dá direções, assim como o Senhor fez com Noé, que busca essa comunhão, que vem ao nosso encontro. O Senhor está lá em Apocalipse 3:20, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Jesus diz para nós, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então o Senhor está sempre buscando esta comunhão, este relacionamento, e cabe a nós respondermos sim a este teu chamado, a esta tua busca, a esta tua vontade. Então, Senhor, nós queremos responder hoje, sim, nós queremos nos relacionar contigo, nós queremos conhecer a Ti mais e mais, queremos ter comunhão, conhecer a sua mente, conhecer aquilo que te agrada, aquilo que te desagrada, estar em obediência em tudo a Ti, assim como Noé nos ensina. Nos ensina, Pai. Vem, Espírito Santo, nos corrige através da palavra, nos corrige, nos convence do pecado, nos faz andar nos caminhos de Deus, nos faz andar na direção correta, nos direciona, nos traz os mandamentos, traz as direções para que nós possamos estar em obediência ao Pai. Amém? Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.